mais uma vez para podermos realizar o nosso culto online. Devido a essa pandemia, o confinamento, nós estamos aqui transmitindo esse culto para que você possa, junto conosco, cultuar o nosso Deus, adorar o Senhor. Ao longo do nosso culto vai estar disponível no cantinho da tela o endereço da conta bancária para você poder exercer a sua fidelidade a Deus, para você continuar demonstrando o quanto você é generoso para com a obra, para com a igreja do Senhor aqui na terra. Nós vamos cantar, nós vamos ouvir um louvor a Deus, também louve ao Senhor, junto com os seus aí na sua casa. Adore a Deus, tire esse momento para você poder se consagrar, para você pedir perdão a Deus, para você poder abrir seu coração e receber de Deus o alento, o conforto e o consolo que só o Espírito Santo pode nos dar. Após esse momento, eu vou estar compartilhando a nossa última série das nossas mensagens. Nós temos falado sobre Deus fala à família. E hoje o último episódio dessa série, Deus fala aos filhos. Então prepare também a sua Bíblia, prepare o ambiente aí na sua sala, ou no cômodo da casa, onde você estiver, para a gente poder estar aqui juntos, ligados em espíritos, ligados em um só espírito. Vamos louvar o nosso Deus. podermos louvar o nosso Deus, agradecer e bendizer ao Senhor. Vamos fazer um momento de oração.
Vamos orar ao Senhor. Você que tem os seus pedidos, você que tem as suas carências e necessidades, é o momento de você colocar tudo diante de Deus. Suplicar a Ele que olhe para você com os olhos de bondade, misericórdia. Pedir ao Senhor que atenda os seus pedidos, não como exigência, mas pelo fato de Deus nos amar, e nos amar tanto que Ele deu até mesmo o Filho dele por nós. Então, sim, pela fé, cremos, acreditamos que Deus nos dará tudo quanto nós necessitamos. Então, esse é o momento de nós orarmos. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus Santo, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos aqui através dessa transmissão online, cultuando, adorando, engrandecendo o Teu grandioso nome. Abençoa, Deus, cada família. Abençoa, Deus, cada pessoa. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada um destes que estão assistindo essa transmissão. Cubra-os, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Coloque em nós, ó Pai, a confiança, para que nós venhamos, ó Deus, continuarmos a caminhar, ó Pai, nessa jornada de fé. Abençoe, ó Deus, a nossa nação. Abençoe, ó Pai, o nosso estado. Abençoe, Senhor, a nossa cidade, que tem vivido tempos de pandemia. Que o Senhor venha nos dar esperança, fé ao coração, para que assim, ó Pai, nós possamos suportar e superar tudo isso. Pois nós queremos, ó Pai, que tudo está no Teu controle. Queremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que tudo pode, é um Deus poderoso. E assim, ó Pai, apresento cada pessoa em Teu altar e oro no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. 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 Que bom, né? Vamos agora à palavra nesse momento. Eu quero poder pensar com vocês. Eu tenho trabalhado, né, dentro deste livreto, né, Deus Fala a Família. E hoje nós vamos pensar na última série, no último episódio dessa série, onde Deus fala à família, Deus fala aos filhos. Eu quero poder pensar em alguns textos bíblicos para que você possa ser edificado e fortalecido na fé. E aí o primeiro texto que eu quero trazer nessa noite, nesse tempo, se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 4, o verso de número 9. A palavra de Deus diz assim: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Que palavra poderosa! Aqui, as Escrituras Sagradas nos orientam a nós sempre levarmos por toda a vida em nossa mente, sempre nos lembrando daquilo que o Senhor nos ensinou, daquilo que os nossos olhos viram e que os nossos ouvidos ouviram. O que você tem visto e ouvido da parte de Deus para a sua vida? Que você não guarde isso somente na sua memória, no seu coração, mas que você compartilhe isso aos seus filhos e netos, para que a mensagem de Deus, para que os ensinos espirituais permaneçam em nossos corações, permaneçam em nossos descendentes, em nossos filhos e netos, por toda a vida. Por isso, a primeira coisa que nós podemos pensar, Deus fala aos filhos, é que nós, filhos, devemos aprender muito com os nossos pais. E aí a gente olhando para as Escrituras Sagradas, lendo e entendendo essa passagem tão maravilhosa para a nossa vida, o próprio Deus, Ele vai dizer tudo isso com um propósito. Sabe por quê e para quê devemos seguir esses ensinos, ouvir e dar atenção a essas palavras? Porque as Escrituras dizem para nós, para que vocês aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos. Nós, filhos, temos que aprender muito com os nossos pais, porque os nossos pais têm muito
a nos ensinar. Não somente acerca da vida secular, uma vida profissional, estudantil, mas uma vida espiritual, que é o que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É a fé, é a esperança, é a convicção de quem é e a quem está servindo, de onde viemos, para onde iremos e por que estamos aqui. Tudo isso a palavra de Deus nos traz direção. Tudo isso a palavra de Deus nos ensina e nos coloca numa perspectiva espiritual para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela diz mais aos nossos pais, não somente aos filhos, mas lá no texto, ainda em Deuteronômio, capítulo de número 6, a palavra de Deus no verso 4 diz assim: escute, povo de Israel, o Eterno, e somente o Eterno, é o nosso Deus. Portanto, amem o Eterno, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Olha que direção! Ensinem os seus filhos a todo tempo, em todo lugar, dentro de casa, fora de casa, quando se deitar, quando se levantar, em todo o tempo, em todo momento. É oportuno nós ensinarmos, nós compartilharmos, nós trazermos sempre a nossa vida, ao nosso coração, a lembrança de quem é Deus. O texto vai dizer para nós que o nosso Deus, Ele é eterno. Por isso que Ele merece a adoração, o louvor em todo o tempo. Não só uma vez na semana, não só uma vez ao mês, mas todos os dias, em todos os horários. Em todo o tempo nós devemos nos lembrar que o nosso Deus, Ele é eterno. E Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor. Você, filho, quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você procura praticar esse ensino da palavra de Deus, de buscar o Senhor dentro de casa, fora de casa, de também buscar a Deus de manhã ou de noite? Nós precisamos fazer essas atividades espirituais, tudo isso com um propósito, para que tudo corra bem em nossa vida. Porque em tempos de pandemia, como estamos vivendo, vem o desespero, a incerteza, a insegurança, medos. E se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, para podermos buscar entender e compreender dentro das nossas limitações qual deve ser o nosso proceder, nós iremos perecer. Perecer na angústia, perecer no sofrimento, na falta de esperança, na falta de confiança. E nós iremos nos tornar pessoas aflitas, pessoas rancorosas, pessoas medrosas, covardes, tudo isso diante de algo que nos ameaça, o tal do Covid-19. Mas é um tempo que nós temos a oportunidade, um tempo precioso, de nós podermos colocar em prática a nossa fé. De você e eu, sendo nossos filhos, podemos testemunhar daquilo que os nossos pais têm nos ensinado, que é a palavra de Deus, que é as Santas Escrituras. Nós precisamos pôr em prática muito, não um pouco daquilo que aprendemos, mas muito daquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. É tempo de nós exercermos a nossa confiança, é tempo de nós buscarmos sim as instruções da palavra de Deus, dos nossos pais, das Escrituras, para que nós venhamos exercer a nossa fé de forma prática, de forma autêntica. Agora, uma outra coisa que nós podemos pensar dentro dessa questão que Deus fala conosco, fala a todo tempo. E é por isso que estou destacando vários versos da palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha ministrar a sua verdade aos nossos corações, trazendo luz, trazendo direção e convicção. O texto que o salmista escreveu, o Salmo de número 127, verso 3, diz assim: os filhos são um presente do Deus eterno. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado
quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o salmista está declarando. Ele está dizendo: os filhos são como um presente, são presente de Deus. Os filhos, eles são de fato bênçãos na vida dos pais. Por isso, pai, mãe, você deve sempre abençoar o seu filho, sempre lançar sobre ele ou sobre eles palavras de bênção, não de maldição, porque a Bíblia abençoa os filhos, porque a Bíblia nos apresenta aqui nesse versículo claramente que os filhos são presente do Deus eterno. E quando você recebe um presente, o que você faz com o presente? Você desembrulha e guarda? Você desembrulha e joga fora? Você desembrulha e nem sequer liga para o que ganhou? Não, pelo contrário. Quando você ganha algo, você quer aproveitar aquilo. Você quer usufruir daquilo. E é assim com os filhos. Você deve curtir os seus filhos. Você deve aproveitar ao máximo a vida que você tem junto aos seus filhos. E aproveite tempos como esse para poder estar perto do seu filho, orando junto a ele, conversando mais com ele, abrindo um diálogo para poder tratar de vários assuntos. Não só de assuntos bíblicos ou espirituais, sim, também estes assuntos. Mas pense, converse, fale sobre outras coisas. E aí uma reflexão. Qual foi a última vez que você, pai, você, mãe, tirou um tempo para poder simplesmente conversar com os seus filhos? Para poder bater um papo, para poder rir juntos, sair para comer juntos, sem um compromisso com hora, aquela coisa formal, mas informalmente. Um tempo descolado, um tempo a sós, pai e filho. É o que a Bíblia nos orienta, porque ela diz que eles são uma verdadeira bênção. Quer bênção maior do que ter filhos à sua volta? Muitas pessoas nesse tempo de pandemia estão perdendo os seus filhos. Estão perdendo as suas crianças devido a esse vírus terrível que está causando terror na vida do homem. Por isso, aproveite ao máximo a vida dos seus filhos. Aproveite ao máximo o tempo junto com os seus filhos, para que assim você venha viver essa dimensão espiritual na sua vida, para que você venha uma vez mais buscar viver essa atmosfera espiritual junto ao seu filho. Agora, uma outra coisa, Provérbios, que é um livro de sabedoria, também traz para nós algumas direções de que nós filhos devemos aprender os ensinos dos nossos pais e levar isso para a vida. E aí a palavra de Deus em Provérbios 22:6 diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Isso é uma promessa de Deus. Isso é palavra de Deus ao nosso coração. E cabe a nós, filhos, recebermos os ensinos que os pais estão passando para nós. E os pais, sim, claro, continuarem a educar os filhos no caminho que devem andar. E aqui há a promessa de Deus. E no fim, até o fim, não se desviará dele. De quem? Dos caminhos do Senhor, dos ensinos de Deus, dos princípios bíblicos e eternos para a vida de cada um de nós. Também Provérbios 23:22 diz assim: escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. Olha o que Provérbios está dizendo a você, filho: escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Muitos filhos hoje estão, de certa forma, mal criados. Não estão mais respeitando os pais, não estão mais honrando os pais. Por mais que os pais pensem diferente de nós filhos, nós precisamos buscar sempre a boa instrução que os pais nos dão. E aí eu já caminho para o final, pensando em um texto do Novo Testamento. Nós precisamos cada vez mais olhar para aquilo que Jesus
fez, aquilo que Jesus nos instruiu. E o texto de Marcos, capítulo de número 10, verso 13, fala que nós devemos sempre instruir as crianças a Jesus, para perto do nosso Deus. E diz assim: depois disso, levaram algumas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos os repreenderam. Quando ele viu isso, não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam, porque o reino de Deus é dos que são como estas crianças. Lembrem-se disso: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Que coisa maravilhosa! Jesus aqui, ele dá uma palavra dizendo: olha, quem não for como as crianças não será digno de entrar no reino de Deus. E ele vai um pouquinho mais além. Ele diz: olha, deixe as crianças virem até mim. Porque Jesus, ele abraçou as crianças e colocou as mãos sobre elas. Sabe o que é isso? Carinho, afeto. Isso é amor. Isso é você compreender uma criança, amar uma criança. Por isso, nós estamos aí próximo ao Dia das Mães. E esse amor vai ser mais uma vez demonstrado e revelado dos filhos às mães. Por isso é uma oportunidade que nós temos de buscarmos demonstrar esse mesmo carinho que Jesus demonstrou às crianças. Nós, filhos, também aprendermos a transmitir esse carinho às nossas mães, aos nossos pais, aos nossos familiares, mas em especial às mães. É uma data que não sei bem como vai ser devido ao confinamento, devido a essa limitação que nós temos de estarmos próximos uns aos outros, mas não nos impede de ligarmos, de fazermos uma videochamada, uma transmissão ao vivo. Por isso, no Dia das Mães, dê um abraço virtual, online, se é que eu posso colocar dessa forma, na sua mãe, na sua avó, nas tias que também são mães. Abençoe, abençoe assim como Jesus fez. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Que você, mãe, também possa pôr as suas mãos de bênção sobre a vida dos seus filhos. Que você possa dar um abraço de bênção em seus filhos, assim como Jesus fez com as crianças, que hoje os pais, os adultos, também venham fazer de igual modo as crianças que estão próximas de nós nesse tempo de pandemia, demonstrando amor, demonstrando carinho, afeto, compreensão também às crianças. Eu quero fechar essa série de mensagens hoje, deixando aqui um mandamento da palavra de Deus que vem seguido de uma promessa. E aí esse mandamento está lá em Efésios, capítulo 6, verso 1 até o 4. A Bíblia diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seus pais, pois isso é justo. Respeite o seu pai e a sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-los com disciplina e de acordo com os ensinamentos cristãos. Olha aí, uma palavra aos filhos, também em contrapartida, uma palavra aos pais. Nós, filhos, devemos sempre obedecer aos nossos pais, pois é justo. E aí que eu quero poder compartilhar uma experiência que eu tive. Mês retrasado, em março, eu estive no Espírito Santo junto à minha família, revi, mãe, pai, vó, vô, tios, revi todos, isso foi uma bênção. E a experiência que eu tive foi que eu fui ao Espírito Santo não só para passear, mas também para trabalhar. Mas quando eu disse ao meu pai que eu iria trabalhar, ele não aceitou. Ele me repreendeu e disse: filho, não vai trabalhar. Você veio para poder descansar e passar tempo com a família. E eu, claro, obediente ao meu pai, eu disse: pai, tudo bem.
Vou obedecer ao Senhor para que eu viva muito tempo sobre a terra e tudo me vá bem, porque essa é a promessa de Deus. E aí o resultado disso foi que mesmo que eu não trabalhei, mesmo que eu não fiz a atividade que eu precisava fazer, Deus me abençoou. Deus foi generoso e fiel comigo, supriu as minhas necessidades naquele momento. Tudo isso porque a obediência revela o amor aos nossos corações. E quando nós obedecemos, em primeiro lugar, Deus, acima de todas as coisas, que nos ensina e nos orienta a obedecer aos nossos pais, e em segundo lugar, obedecemos aos nossos pais, a bênção de Deus, ela é gerada em nossa vida. Talvez você, filho, não esteja vivendo todas as promessas de Deus, não esteja usufruindo dessa palavra abençoada de Deus em sua vida, porque você talvez esteja desobedecendo. Talvez porque você não está dando ouvido aos seus pais e acima dos seus pais, a Deus. Por isso, filho, você que é filho e que está assistindo essa transmissão, esse nosso culto online, busque ter experiências, assim como eu tive com Deus, de obedecer ao meu pai, mesmo contra a minha vontade. Isso é obediência. É você não querer da sua própria vontade, mas você fazer. Isso é obediência. E aí você vai viver as experiências espirituais com Deus, de ver Deus suprir a necessidade, de ver a sua vida caminhar bem. E tudo, conforme a palavra de Deus diz, para que viva muitos dias sobre a terra e tudo corra bem. Essa é a palavra de Deus no seu coração. A minha oração é para que Deus continue a falar ao seu coração, para que Deus continue a ministrar a palavra dele na sua vida, para que você venha melhorar de vida, para que você venha viver uma vida boa, tranquila, mesmo que em meio à tribulação, você viva em paz, porque a palavra de Deus diz que Jesus falou: a minha paz vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz. Que você receba hoje essa paz ao seu coração, que você venha sempre caminhar nos caminhos do Senhor. Deus abençoe, que você também usufrua desse tempo do Dia das Mães, que você possa demonstrar carinho, amor à sua mãe. Hoje é domingo, Dia das Mães, então passe esse tempo junto a ela, dê atenção, gaste não, invista tempo de qualidade junto à sua mãe. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelos ensinos, pelas orientações que o Senhor nos dá através de cada texto que nós lemos e pensamos aqui, ó Deus, nessa noite. Abençoe, ó Pai, as famílias, abençoe, ó Deus, de forma especial o coração de cada filho e também, ó Deus, hoje, por ser o Dia das Mães, uma data especial, abençoe as mães, abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, cada uma delas, que o Senhor, ó Deus, venha derramar amor, compaixão, carinho, afeto, na mesma proporção que Jesus, se aproximando das crianças, abraçou as crianças e colocou as mãos sobre elas. Que esse mesmo sentimento venha a haver dentro das famílias. Que esse mesmo sentimento, ó Pai, venha a florescer no coração de cada filho para com os pais, em especial as mães. E assim, ó Deus, te agradecemos, te louvamos, ó Pai, porque Tu és Deus. Em tudo o Senhor cuida de nós. Assim nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Mãe, tanta coisa aconteceu. Mãe, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe,
as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir e esquecer, mas pensei: o que seria de mim sem ti, sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção? Estou sozinho, mamãe. Não posso viver sem você. Quero te encontrar e te abraçar. Mãe, tenho tanta coisa pra falar.